Em 1948, 3 mulheres haviam sumido. Depois de uma viagem ao Paraná, com o filho e irmão Paulo Ferreira de Camargo, de 26 anos, apenas o rapaz teria supostamente sobrevivido a um acidente de carro, explicou o jornal Diário da Noite, em 25 de novembro de 1948. O que ninguém suspeitaria é que esse rapaz seria capaz de fazer qualquer coisa para viver o seu amor. Será mesmo que somos capazes de fazer atrocidades em nome de algum sentimento? E também, será que existem lugares que levam cargas pesadas e poderes negativos? Olá, sejam todos muito bem-vindos ao canal Rita de Cássia, Crimes e Mistérios. Nosso pacto aí de amizade sincera, mantra de cada vídeo. Se inscreva no canal, deixa seu like, compartilha aí para quem gosta de true crime, de mistérios, certo? E ativa o sininho também para que você receba todas as notificações aí de segunda e de quinta-feira. E siga também a gente aqui nas redes sociais. Oi, meu amor. Hoje ela tá. Oi, linda da mamãe. Ai, que gostosa. Hoje nós vamos aí decorrer um crime que aconteceu na cidade de São Paulo, mais especificadamente aí em novembro de 1948. Esse crime, ele nos leva a pensar até onde nós podemos agir por uma, eu não vou falar amor, mas por uma paixão aí muito forte, uma paixão muito, até de uma certa forma, inconsequente. A paixão muitas vezes faz aí com que a gente saia do mundo real e fique cego. Foi o que aconteceu com o nosso personagem principal da nossa história de hoje, o crime do poço. O Paulo, na época, ele tinha 26 anos, ele morava aqui na cidade de São Paulo, na capital, mais especificadamente na Avenida 9 de Julho, que também foi um cenário de uma outra tragédia que eu vou citar aí para vocês daqui a pouco. Ele vivia com a mãe, Benedita, a irmã, Maria Antonieta, e a irmã, Cordélia. Ali, eles tinham uma vida dos básicos cidadãos aqui de São Paulo. Quem morava nessas áreas na época não eram tão enaltecidos como as pessoas hoje que moram naqueles arredores, né, de casas mais antigas e tudo mais. Tanto que ele era ali um químico, um professor de química que tinha uma vida modesta. E vamos lembrar que ele era um rapaz de 26 anos. Então, até aí, ele achava que ele tinha uma vida muito regrada, aquela vida de vou trabalhar e vou sustentar a minha mãe e as minhas irmãs, que segundo a história, as 3 não gozavam de pouca saúde. Se há até uma suspeita de que as 3 sofriam de epilepsia. Então precisavam muito sempre que o Paulo desse o maior suporte para elas. Lembrando que no ano de 1948 não era tão comum as mulheres trabalharem. E muito menos mulheres que trabalhassem, gente, portadoras, né, de alguma doença, de alguma condição. Não se consegue provar que elas tinham epilepsia, infelizmente, mas se é aí uma das hipóteses que se levanta sobre esse caso. Só que o Paulo, dentro daquela vida pacata, mal pode suspeitar aí o que vai mudar a vida dele para sempre. O Paulo, super jovem, ele conhece a Isaltina dos Santos, que era ali uma ex-balconista, uma moça bonita, né? E o Paulo ali procurando emoções, um rapaz muito jovem também, ele acaba
se apaixonando aí pela Isaltina. E os dois, nós podemos dizer que eles viveram aquele romance que vira a cabeça de qualquer homem, né? Vocês parem para pensar, um homem que cuidava da família, tinha aí a mãe, as irmãs, a qual ele precisava se dedicar, e de repente ele conhece uma jovem linda de 23 anos ali, né? Então ele começa, vamos dizer assim, a querer viver mais este romance. E o que nós tínhamos ali do Paulo, aquele homem que vivia em prol do trabalho, em prol de cuidar das irmãs, ele começa a querer viver mais esse amor aí com a Isaltina. Tanto que uma prova deste amor com ela é que ele fica noivo da Isaltina. E ele espera realmente um tempo para firmar esse compromisso de noivado com ela, porque antes, gente, se conhecia, se pegava autorização com a família da moça e se fazia um noivado. Só que a gente pensava assim, né? Tá ok. Se nós tínhamos todos esses rituais, nós tínhamos as duas famílias então participando. Tanto nós iríamos ter a família da Isaltina como a família do Paulo. Só que não sei se foi uma desculpa ou se de repente foi uma preocupação, mas o Paulo, ele só apresenta a Isaltina, a família aí, a mãe e as duas irmãs, quando ele já tá noivo dela. Até Piaf achou estranho. Onde é que tá o gato? Nós podemos também, assim, né, tá? Onde é que tá a Bechana? Pensar que por ele significar aquela imagem ali de eu sustento a casa, até mesmo porque ele tinha, se eu não me engano, a irmã mais nova também, super jovem, eu posso fazer o que eu bem entender e ninguém tem nada a ver com isso. Pode ser isso também. A mãe, a Maria e a Cordélia, mesmo sendo jovem demais ainda, não iriam concordar, nem com o noivado e muito menos com o casamento. Gente, vamos puxar algumas linhas de raciocínio, tá? Da época também. 3 mulheres vivem ali com uma presença masculina. Se entrasse uma quarta personagem feminina, é filho e é irmão. O ciúme seria normal. Seria algo muito normal, como é hoje, de repente, você vê aí. Seria normal sentir ciúme. Vamos trazer para o tempo de hoje, né? Vamos trazer para hoje. É muito comum a mãe sentir ciúmes do filho, a irmã sentir ciúmes do irmão. Tem essa hipótese. Como tem a hipótese aí, a mais nova tinha 19 anos, se eu não me engano, mas mesmo assim na época era considerada menor de idade. Não se há relatos que se elas tinham alguma atividade e tal. Porém, também podemos parar para pensar, peraí, ele vai casar de duas uma. Ou ele vai nos abandonar para morar com a Isaltina, ou ele vai colocar a Isaltina aqui dentro e a Isaltina vai tomar todo o nosso espaço porque é a esposa dele. De repente tivesse sim esses dois pontos. Então as 3 se opõem contra, envolvem o pouco ali de dinheiro que a família tinha. Olha, se você casar, você esquece a gente. Só que o Paulo, ele não estava nada, mas nada disposto a abrir mão desse relacionamento. Ele estava intensamente apaixonado. A gente fala, mas ele tinha já 26 anos, gente. É uma pessoa jovem. É uma pessoa jovem. A paixão vira a cabeça de um homem de 50. Você vê muita pessoa com 50 anos, homem, mulher, ficar abobado por conta da paixão. Imagine um homem de 26 anos. Já é um homem? Sim, mas é um homem muito mais propício aí a ainda ter aquelas paixões arrebatadoras e até mesmo pelo estilo de vida. Um químico, uma pessoa mais... Um químico, claro, obviamente mais voltado ali ao ambiente de trabalho, à ciência. Mas ao Paulo, ele tentou convencer, ele gostava da família. Sim, ele gostava, segundo aí o que se fala, muito da mãe e muito das duas irmãs. Porém, ele tentou convencer
tanto a mãe quanto as irmãs de qualquer forma, gente. Tentou, mas todas essas tentativas foram em vão. E aí que o Paulo toma uma das decisões que mudaria aí a vida dessa família para sempre. Bom, gente, foi quando no dia 5 de novembro aí de 1948, o Paulo, ele inventa que viajou de carro, escutem bem, viajou de carro ele, a mãe e as duas irmãs. E quando ele volta ali vem aqui para São Paulo, né, ele fala que foi pro Paraná, qual a desculpa que ele dá? Que teve um acidente de carro, que nesse acidente morreram, aliás, a mãe e as duas irmãs, a caminho ali do Paraná, mais aproximadamente ali na capital de Curitiba, e que ele teria sido o único sobrevivente. Mas tá bom. Foi uma tragédia? Gente, tanta tragédia que acontece por aí, pode ter sido. Mas as pessoas começaram a questionar o seguinte: poxa vida, mas cadê, né? Não vai fazer o velório? Cadê os cadáveres? Não vai sepultar? Não, já foi o sepultamento e foi feito muito distante. Aí as pessoas começaram: poxa vida, mas por que ele não fala, né? Ou por que ele não trouxe para sepultar essas pessoas aqui em São Paulo? Que seria até mais fácil. O que aconteceu? Já não bastava isso, gente. O Paulo, ele constrói um poço no quintal da casa dele. Simplesmente ele constrói um poço que não dava para tirar água. Começa por aí, um poço? Você constrói um poço? Tá, eu posso ser muito ignorante aí nessa parte, me perdoe, mas tá, que não é para puxar água. Ok. Ele falava que, como ele era químico, lembra que a profissão dele era químico? Que aquele poço era para transformar numa indústria de adubos. Ok, né? Tá bom, então será uma indústria de adubos e tá bom, né? Só que vizinho, gente, vizinho é pior que o capeta com fome. Momento Ai, meu Chapolin. Deus. Eu vou pegar duas anteninhas assim em PNG, vou colocar em você quando você já fala desse tipo de coisa. Vou buscar um efeito especial pra botar aí. E até aí, tudo bem. Só que já tinha as vizinhas bem desconfiadas. O próprio lugar de trabalho, que ele trabalhava na Universidade de São Paulo, o assistente dele estava achando muito estranho. Porque o que ele estava fazendo? Ele levava para casa algumas misturas químicas. E o assistente ficou: ué, mas por que ele está fazendo isso? Né? Levar essas substâncias químicas? E dava uma desculpa. E tá bom, tudo bem. Gente, o Paulo, ele tinha pra ele que ele tinha aí inventado uma desculpa perfeita para o desaparecimento das irmãs, aliás, das duas irmãs e da própria mãe. Só que, minha gente, uma hora a verdade aparece, né? E a verdade estaria muito próxima de vir aí cutucar o Paulo. Só que o Paulo não parou nem muito tempo para ver essa verdade. O Paulo achou que teria descoberto a ideia perfeita, o método perfeito para justificar o desaparecimento da mãe e das irmãs. Porém, mentira tem perna curta, gente. Esse é o problema, né? E ele não sabia que a verdade estava vindo para bater na porta dele. E na própria verdade, aí esta própria verdade, seria uma verdade que ele não chegaria a conviver muito tempo com ela. Por conta de denúncias, nós não sabemos exatamente de que lugar, se foi da própria Universidade de São Paulo, se foram os vizinhos encaipirotados.
Porque vocês pensam, né? Aquela região ali, cadê a fulana, cadê a ciclana? Eu brinco, vizinhos encaipirotados, mas, gente, é muito suspeito e dá pra entender. No dia 23 aí de novembro de 1948, a polícia chegou na casa do Paulo, começou a fazer uma série de perguntas pra ele, deram aquela revistada na casa. Até aí, não encontraram nada de suspeito. Pediram para ver o poço que o Paulo tinha ali no quintal. E também não encontraram nenhuma ilegalidade. O Paulo, ele já estava assim, né? Ninguém encontrou. Só que o que o Paulo não parou para pensar é que a polícia não ia parar por aí. A polícia acionou o Corpo de Bombeiros, minha gente. Acionou o Corpo de Bombeiros. Quando o Corpo de Bombeiros chegou ao local, a polícia, né, pediu a eles que começassem a escavar o poço, a cavar o poço. E aí, o que eles encontraram? Era uma imagem medonha. O que foi encontrado? O corpo da mãe e das duas irmãs, amarrados, braços amarrados, pernas amarradas, e os corpos num avanço, sim, de decomposição, só que ao mesmo tempo que aqueles corpos estavam avançando ali para acabarem, né? Os produtos químicos que ele tinha jogado evitavam também subir muito o cheiro. Então, por isso que um poço, né, muito fundo e não se sentia o cheiro. Então, encontraram os 3 corpos e o Paulo, ele contou para a polícia o seguinte, que no dia 4 de novembro, ele planejou o crime aí em 2 partes, na verdade, em 2 etapas. No dia 4 de novembro, entre as 9 e 10 horas da manhã, ele mata a mãe e a irmã mais velha. Depois, a Cordélia, ela era uma que tinha um trabalho ali simbólico, mas ela era datilógrafa da Universidade de São Paulo. Então ela chegava em casa por perto do meio-dia para almoçar. E ele também mata a irmã aí por volta desse horário. Uma coisa que levantou aí muito esse depoimento dele é que dentro da casa não tinha sinal de violência nenhuma, por mais que tivesse passado um tempo. Mas, por exemplo, os cadáveres tinham tiros que tinham atravessado a pele. Então, o projétil ele teria batido, segundo os policiais, em paredes. E não se achava dentro da casa nenhuma dessas evidências. A polícia levantou a hipótese de que as 3 não foram mortas dentro da casa, que provavelmente ele as matou fora, né, fora da casa deles. O corpo da mãe, Benedita, foi encontrado com 2 perfurações na região dorsal, né, aquela região das costas. O corpo de Maria Antonieta, ele foi encontrado trajando pijamas, tinha uma perfuração, na nuca, e outra perfuração, as outras 2 perfurações, também ali na região dorsal. A Cordélia, que era a irmã mais nova, ela foi encontrada com uma perfuração na nuca e uma perfuração também nas costas, na região dorsal. Mesmo tendo jogado os corpos no poço, tendo jogado produtos químicos, esses corpos, galera, já estavam aí num nível avançado de decomposição. Até mesmo porque não teria ali qual ambiente para retardar aquela decomposição, né? Ou alguma coisa, o que ele estava jogando ali, de repente evitasse o cheiro desses corpos, né? Em uma hora, dependendo da profundidade do poço, ia subir. Ou, de repente, se ninguém tivesse ido atrás dessas pessoas, quando fossem quebrar esse poço ou alguma coisa do tipo, iriam encontrar ali só
as caveiras, né? Só os ossos. Mas enfim, o cerco estava fechado pro Paulo. Bom, o Paulo, dentro da casa com os policiais, ele pede para ir ao banheiro. E os policiais deixam e nenhum policial vai com ele ao banheiro. Hoje, você vê o caso da Elise, que também eu falei aqui, depois eu deixo linkado para vocês, da Elise Matsunaga. Ela pede para ir ao banheiro, vai uma policial com ela. Porque você não sabe como é que ela vai sair dali. Se ela vai sair armada, o que ela vai fazer. Então a polícia deixa o Paulo ir ao banheiro. E o que o Paulo faz? O Paulo ceifa a própria vida com um tiro, deixando aí todos esses assassinatos sem justiça. Bem, o que acontece, gente? Tem muitas hipóteses levantadas aí sobre esse crime. A Exaltina, lembra que eu falei para vocês da namorada? Tem muita gente que relata até que a família não aceitava a Exaltina porque a Exaltina não era mais moça, não era mais virgem. A virgindade naquela época era algo indiscutível. Não se casa com moça que não é mais virgem. Como também tem uma outra teoria que dizem que o Paulo acabou com a vida aí da irmã, da mãe, das irmãs e da mãe, da família, porque elas tinham problema de saúde, então ele não aguentava mais ver o sofrimento delas. Isso a gente nunca vai poder saber porque ele levou com ele. Ele levou com ele. Gente, para vocês terem uma ideia, os corpos já estavam num nível tão avançado de decomposição que um dos bombeiros faleceu por conta de uma bactéria cadavérica. Para vocês terem a ideia de como deveria estar esses corpos, gente. O bombeiro que foi ali escavar, ele contrai essa bactéria pós-morte, né? E o bombeiro morre. Pós-morte foi demais, né? Ele contrai a bactéria cadavérica ali dos cadáveres e, infelizmente, ele falece. Não se sabe exatamente quanto tempo esses corpos ficaram lá, porque ele dá a desculpa do acidente de carro no início de novembro. A polícia descobre aí no final de novembro. Porém, a gente não sabe se ele já tinha executado antes a família. Então não tem muito como a gente saber. Também a ciência não era tão avançada naquela época, não teve uma perícia para saber há quanto tempo aproximadamente aquelas pessoas estavam mortas. Não tem aí nada hoje em dia que possa afirmar. A casa ficou ali entre a Avenida 9 de Julho e a Rua Santo Antônio. E anos depois, gente, adivinhem o que foi construído ali? Gente, o edifício Joelma, que também tem um vídeo aqui no canal, um dos meus primeiros vídeos, que eu acho que de todos, se não me engano é o segundo vídeo, foi um dos mais difíceis aí de falar por conta de diversas coisas. Vão dar uma olhada, é um vídeo aí que, modéstia à parte, está muito bom. Gente, deu lugar ao edifício Joelma e não precisa contar para vocês o que aconteceu com o edifício Joelma. Parece que o lugar, ele carregou consigo ali toda essa energia ruim. Porque primeiro você tem esse crime aí horroroso, você tem o ceifar de uma vida e depois você tem uma tragédia, como foi do edifício Joelma. Então, um lugar aí, tentaram até também construir um novo Joelma, tudo, e não dá certo, o lugar ali é muito pesado. Tem essas duas teorias mais fortes, porém, eu não acredito que esse crime tenha sido executado porque elas eram doentes. Não acredito nisso. Até mesmo dessa forma, o cara era um químico. Se ele quisesse ter eliminado a vida delas por conta disso, ele teria feito alguma combinação química para elas falecerem, de repente, em intervalos diferentes. Ninguém ia lá checar, enterrava
tirou as 3. Pós Segunda Guerra Mundial aí, lembra que isso é de 48? Segunda Guerra termina em 45, 48 aí, pouco tempo. Tinha uma certa substância que os químicos conheciam muito bem. Muito bem. Por que eu acho que ele foi motivado pela paixão? Porque a paixão faz a gente não pensar. Realmente ele poderia até ter feito isso, não para terminar o sofrimento das 3 irmãs, brincar de Deus aí, terminar o sofrimento das 2 irmãs, aliás, e da mãe. Mas sim, para ficar lá com a Exaltina. E ele não pensou que ele era um químico. Ele foi da forma mais cruel possível. Parece que se tinha um ódio ali guardado. Ah, vocês não vão deixar eu ficar com ela? Pera aí. Parece que tinha um ódio armazenado. Porque se você pega o modus operandi, gente, coluna, nuca, amarrar as mãos. Porque se elas não tivessem falecido ali nos tiros, nas perfurações, elas, vamos supor, teriam ainda como pedir socorro, de repente, não se sabe, mas aí, toda amordaçada, amarrada, era bem, você não morreu disso, você vai morrer disso. Então, eu acredito que foi um crime de uma pessoa com um nível de paixão muito alto que ficou inconsequente. Claro que você pode ter aí uma versão, de repente, diferente da minha. Se você tem uma versão diferente, deixa aqui para mim nos comentários, eu vou gostar muito de ler. Eu vou gostar muito de saber outras vertentes aí que podem ter levado Paulo a fazer isso. A Exaltina, depois desse crime, até onde eu pesquisei, ela desapareceu. Não se sabe dela. Porém, o que você acha? Gente, é um crime antigo, é um crime de 1948. Nossa, daqui a pouco tá fazendo 80 anos. Mas o True Crime, ele traz coisas pra gente aí que são imortais. Deixa aqui nos comentários o que vocês acham. Curte, compartilha, bate aí o sininho, é tudo de graça. E eu vou gostar muito de ter vocês aqui inscritos no canal. A grande musa do canal, não sei por onde ela está, ela apareceu no início, mas agora deve estar causando em outra redondeza. Ela tá lá fora que tá irritada. Ela tá irritada. Gente, essa gata, quando ela se irrita. Meu pai do céu. Ela se irrita do nada, porque a gente tá aqui gravando vídeo. Supostamente na cabecinha dela, ela acha que ninguém tá dando atenção pra ela. Enfim, ela fica emburrada. Mas ela apareceu aqui no início, né? Então, deixa o like aí pra eu deixar essa moça menos irritada, essa senhora, porque ela tem 13 anos, essa senhora de mais bom humor. Eu vou ficando por aqui. Agradeço vocês que ficaram comigo até aqui, até o final aí desse vídeo. Dá uma olhadinha também aqui na descrição. Me acompanha lá no Instagram e no TikTok, que tem sempre novidade pra vocês. Dei uma olhadinha também no vídeo de segunda-feira. É uma crítica bem bacana que eu fiz junto com o Douglas. E vou ficando por aqui, agora ficando de verdade. Um grande beijo pra vocês e até a próxima. Eu vou, por que não? Caetano Veloso, Alegria, Alegria. Você falou eu vou. Hã? Eu não conheço. Wakanda! Olha, não é hora para Oswaldo Montenegro, mas se você quiser, se fosse resolver, iria te dizer. Eu tá gravando faz tempo já. Já gravou com dor.